E hoje, irmã Lorena, nós vamos falar de um tema muito gostoso, pertinente, atual, importante, relevante e indispensável. Nós vamos falar do arrebatamento. Quem subirá? Quem vai subir? Vamos falar de 8 qualidades de quem vai subir. Mas vamos tratar principalmente da história daqueles que têm cuidado e se aparta do pecado. Vamos falar de quem tem cuidado e se aparta do pecado. O que significa ter cuidado? É vigiar. E por que se apartar do pecado? Senão não tem como ter comunhão com Deus. A minha Bíblia está aberta aqui em 2 Reis, capítulo 10, verso 31. 2 Reis, capítulo 10, verso 31. Diz assim: mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Porque Hazael, o rei da Síria, Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Meus queridos irmãos, este rei chamado Jeú, ele reina durante 28 anos em Samaria, que é a capital do norte, e ele fora escolhido por Deus. Quando Elias está refugiado no Horebe, o monte de Deus, Deus diz para ele voltar pelo caminho do deserto e a ungir Hazael como rei da Síria, e a ungir a Jeú como rei de Israel, e também a ungir a Eliseu em seu lugar. Sabemos que Elias não fez nenhuma coisa nem outra. Ele apenas entregou a sua capa para Eliseu, não ungiu a Jeú e não ungiu a Hazael. Quem ungiu a Jeú foi o sucessor de Elias, chamado Eliseu. Então Jeú teve uma trajetória marcante na história de Israel. E nós vamos encontrar aqui 11 atos de juízo de Jeú. Eu estou até emocionado na campanha de leitura do PEG, no programa de leitura da Bíblia. Pela graça do Senhor, já estou em 2 Reis, capítulo 15. Já estamos em 2 Reis, capítulo 15, lendo a Bíblia Sagrada. E me marcou muito a biografia de Jeú. 11 atos de juízo praticado por Jeú. 2 Reis, capítulo 9, verso 14. A Bíblia diz que Jeú conspirou contra Jorão. Quem que era Jorão? Jorão era filho de Acabe, da casa de Jezabel. Ele conspirou contra Jorão. Conspirou contra Jorão. É isso que ele faz. Conspira contra Jorão. E a Bíblia diz ainda que Jeú, quando está na casa onde Jorão está se curando das suas enfermidades, ele entesa o seu arco, capítulo 9, verso 24, com toda a sua força e fere a Jorão entre os braços e a flecha, aqui está escrito e a frecha, né? Porque a tradução minha é bem antiga, de 1980, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Olha o juízo que esse homem pratica contra Jorão, que é da casa de Acabe. A vingança que tinha sido prometida que ele faria. E a Bíblia diz também que Acasias, que era rei de Judá, que estava junto com Jorão, foi ferido também. E fugiu para Megido e morreu ali. Foi julgado porque tem um ditado: dizem com quem anda, eu te direi quem és. Estava andando junto com o desviado, era desviado também. Foi para a espada também. Morreu junto. O quarto juízo, a Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que este homem está tão determinado a destruir a casa de Acabe e a destruir a casa de Jezabel, que ele chega no vale de Jezreel, bem pertinho de onde tinha sido morto o Nabote e seus filhos, por causa daquela vinha que Acabe ficou com inveja.
ele observa Jezabel, a endemoniada da Jezabel, pinta o seu rosto, né? Se pinta em volta dos olhos, e enfeita a sua cabeça, e olha pela janela, e começa a fazer algum tipo de insinuação, né? Ela já está com a sua idade bastante avançada, mas parece que ela não perdeu a vaidade, né? É feio isso, mas é uma realidade que muitas crentes, depois que pegam a certa idade, querem parecer jovenzinhas, né? Igual a Jezabel. Infelizmente, é triste isso. Mas vemos aqui ela se preparando para tentar dissuadir. Isso é dissuasão. Ela tenta dissuadir Jeú do juízo. Mas Jeú diz para os homens que estão lá próximo ao andar onde Jezabel está: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: lança esta mulher de alto a baixo. Lança essa mulher de alto a baixo. O verso 34 chega a dizer assim: olhai aquela maldita e sepultai aquela maldita, porque é filha de rei. Ele chamou Jezabel de maldita. Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Então Jezabel foi morta, a mando de Jeú. Jeú teve uma atividade extraordinária. E a Bíblia vai mostrar o 5º juízo, quando os chefes, os aios dos filhos de Acabe, Acabe tinha 70 filhos. Era tanta prostituição, pecaminosidade, era o cúmulo do concubinato, era o cúmulo da baixaria. Ele tinha 70 filhos. E a Bíblia vai dizer que os homens que cuidavam, que estavam encarregados dos filhos de Acabe, quando eles viram que Jeú estava revoltado, Jeú pediu a cabeça dos 70 filhos. Meus irmãos, é estranho. Mas eles cortaram a cabeça dos 70 filhos do rei, puseram as suas cabeças num cesto, capítulo 10, verso 7, e mandaram a Jezreel, lá onde estava Jeú. No verso 11, o 6º juízo praticado por Jeú. Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe, todos os grandes, os conhecidos de Acabe, os sacerdotes de Acabe, até que não deixou ficar ninguém de resto. Ninguém. E quando ele está no seu caminho, a Bíblia mostra que tinha 2 jovens que eram irmãos de Acasias, aquele rei que foi morto ali na região de Meguido. Enquanto os irmãos de Acasias, e então Jeú pergunta: quem são vocês? Eles disseram: nós somos irmãos de Acasias, e nós estamos descendo para saudar os filhos do rei e os filhos da rainha, né? Ah, então tá bom. E Jeú ordena o seguinte: apanhai os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram. 7º juízo. O 8º juízo, a Bíblia Sagrada mostra que Jeú conclama todos os sacerdotes e ministros que sobrava que adorasse a Baal. A casa de Acabe já tinha acabado tudo. Os descendentes de Acabe tinham morrido tudo. Agora faltavam os sacerdotes de Baal. De Jezabel não tinha mais nada ali, só os sacerdotes que adoravam Baal. Então Jeú convoca o sacrifício. Ele convoca o sacrifício, e quando ele convoca esse sacrifício, ele convida 80 homens para ficar do lado de fora. 80 homens. E diz para eles: vocês esperem aqui do lado de fora. E a hora que eu der sinal, vocês vão matar todos esses sacerdotes, mas não vai deixar escapar nenhum. E a Bíblia diz que foram todos feridos ao fio da espada. Todos feridos ao fio da espada. Todos. Foi destruído inteiros os sacerdotes de Baal. O 9º juízo, e tiraram as estátuas da casa de Baal e queimaram. O 10º juízo, derrubaram a casa de Baal, derrubaram a casa, não a estátua, a casa de Baal, o templo de Baal, e fizeram latrina. Sabe o que é latrina? Esgoto. Fizeram esgoto da casa de Baal. E o 11º, destruiu Baal de Israel. É um homem que nós poderíamos bater palma para ele. Jeú. Parabéns, Jeú. Parabéns. Mas olha o que o verso 31 diz, irmã Lorena.
Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, e nem se apartou dos pecados de Jeroboão, aquele endemoniado, filho de Nebate, que dividiu o reino do sul e o reino do norte, tomando 10 tribos, deixando somente 2 para Roboão. Olha a influência desse homem, olha como era amaldiçoado esse Jeroboão. Jeú andou nos seus caminhos, que fez pecar Israel. E naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu com toda a fronteira de Israel. Olha que situação, irmã Lorena. Olha que legado extraordinário de Jeú. Trabalhou, nadou na tempestade do mar e morreu na praia, irmã Lorena. É o que eu estava meditando aqui, enquanto o senhor estava falando, eu estava de olho no verso 31. Ele fez tantas coisas boas, tudo que Deus lhe tinha ordenado, ele cumpriu à risca, mas chegou no final, ali, ele não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel. Que coisa triste, pastor, pois podemos estar os anos que tiver na igreja, mas eu sempre falo esta palavra, pastor: o final é melhor do que o começo. Para saber quem é só quando chega lá no final da corrida, pastor. Meu Deus, irmã Lorena, que coisa séria, irmã Lorena. Chega a dar até um arrepio imaginar a trajetória, imaginar a nossa vida, imaginar os feitos. Isso aconteceu com Gideão, isso aconteceu com Salomão, isso aconteceu com tantos vultos da Bíblia Sagrada, irmã Lorena, que fizeram tantas obras, tantas pessoas que aceitaram a Jesus, ainda na Mauá, na Rockefeller, muitos que aceitaram a Jesus na Brasília e Tiberê, naquela época de grandes e verdadeiras conversões. Era difícil ter uma reconciliação, porque ninguém quase se desviava naquele tempo. O que mais acontecia era a conversão. Era dezenas de conversões diárias. Muitas pessoas vendo grandes milagres e maravilhas. Se esforçavam, choravam, dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Salva a minha alma. E choravam, pensando: meu Deus, eu tenho risco de perder minha salvação. E hoje, muitos crentes modernos com a vida toda desordenada, ao invés de chorar como antes, ao invés de lamentar suas misérias como antes, estão vivendo uma vida mundana, pecaminosa, uma vida híbrida, é metade mundo e metade um vínculo, um convênio religioso. E daí eles dizem hoje assim: é que agora que nós estamos entendendo o que é a graça, é que agora que nós estamos entendendo a verdadeira natureza de Deus, é que agora nós temos liberdade. Ah, meus irmãos, não adianta nada você nadar e morrer na praia. Não adianta nada você se esforçar por 10, 20, 30 anos e chegar no momento decisivo, definitivo, você perder a salvação, irmã Lorena. É muito triste, pastor, depois que o Espírito Santo se afasta da vida de alguém, nada mais é pecado, pastor. Aí tudo já se torna normal. Adulterar, mentir, usar uma mini saia, cortar o cabelo, pintar, aí se torna tudo normal. Porque quem faz você sentir o pecado é o Espírito Santo. Agora, na hora que ele se afasta, nada mais é pecado. Você não vai sentir nenhuma repreensão, porque o Espírito Santo, que tantos anos andou contigo, recebeu o seu desprezo, teve que virar as costas, sair olhando para trás. Em nome de Jesus hoje,
eu venho para te dizer esta palavra. Volta para trás. Olha onde tu caiu. Te humilha. Põe o teu rosto no pó da terra para ver se ainda acha uma esperança. Ah, mas irmã Lorena, agora eu me visto assim. Sim, pode te vestir do jeito que você quiser, porque o Espírito Santo já não está mais contigo. O Espírito Santo, ele é santo. A Bíblia diz: sede santo, assim como eu e meu Pai somos. E sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá a glória de Deus, pastor. É verdade, irmã Lorena. A coisa mais triste que tem é quando o Espírito Santo se retira. Sansão, ele nem percebe a tristeza de não ter mais o Espírito Santo na vida dele. Porque é o Espírito Santo que convence. São João capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Por isso que muitas pessoas não veem pecado em mais nada. Da justiça. Por isso que muitas pessoas acham normal praticarem tantos absurdos. E do juízo. Por isso que tantas pessoas vivem desordenadamente. Porque não tem noção do juízo, da seriedade, da temeridade. Não tem noção do que é justiça. E nem tem mais ciência do que é pecado e o que não é. Meus irmãos, quando falamos de arrebatamento, talvez alguém diga: mas o que Jeú e sua biografia tem a ver com arrebatamento? Meus queridos, se você quiser ser arrebatado, se você de fato quiser ir para o céu, você precisa seguir alguns critérios. E isso tem que ser até o fim, meu querido. Até o fim. Vamos ver aqui as pessoas que estão qualificadas para o arrebatamento. Vamos ouvir aqui quais são as pessoas. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para ter direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só serão arrebatados, irmã Lorena, quem tiver lavado no sangue de Jesus. Somente aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro terão direito de entrar pela porta, pastor. A entrada não é pelo muro e nem pelo fundo. A entrada é pela porta. O Senhor diz ainda no verso 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. As nossas obras, ela testifica da nossa obediência, pastor. As nossas obras, sendo boas, sendo agradável ao pastor, ao Senhor Jesus, elas vão mostrar o que você é. Elas vão testificar da tua obediência para com Deus e o respeito ao homem, pastor. Glória a Deus. Primeiramente, se você quer ser arrebatado, você tem que ter as suas vestes lavadas no sangue de Jesus, viu, ouvinte? Não adianta você dizer que vive desordenadamente e que está debaixo da graça, vivendo de qualquer forma. Cuidado, meu querido, isso não é liberdade. Isso pode ser libertinagem. Porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha onde existe ordem e decência. Cuidado, cuidado. Segunda característica de quem será arrebatado: quem tem o nome no livro da vida. Apocalipse 21 e 27. Apocalipse 21 e 27. Não entrará nela, ou seja, na Nova Jerusalém, não entrará nela coisa alguma que contamine, alguma coisa suja, impura, imunda. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tem que ter o nome no livro da vida, irmã Lorena, senão não entra. E esse nome
não é para quem quer este nome, é para quem Deus escolhe. Que coisa linda, pastor, é saber que Deus escolheu para escrever um nome lá no céu, que são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Se você foi um escolhido e o teu nome está escrito no livro da vida, muito em breve tu ouvirás o teu nome sendo chamado. Que coisa maravilhosa, pastor, na hora que o Senhor nos chamar e nós poder dizer: eis-me aqui, Senhor. Subir com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, subir purificado da imundície deste mundo. Eu creio que não terá gozo maior do que esse dia, pastor. Glória a Deus. É verdade, irmã Lorena. E uma pergunta dos ouvintes: como é que eu faço para me ter o meu nome escrito no livro da vida? Como é que faz, irmã Lorena, para ter o nome escrito no céu no livro da vida, irmã Lorena? O primeiro passo é aceitar a Jesus. Mas aceitar a Jesus é de todo o coração, sem reserva para este mundo. Aceitar Jesus é tomar uma decisão correta e servir a Ele até a morte, pastor. Romanos capítulo 10, verso 9, irmã Lorena. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Olha aí, irmã Lorena, depois da pregação nós teremos uma oportunidade para quem quiser ter o nome no livro da vida, né, irmã Lorena? Com toda certeza, hoje, muitos que estão ouvindo esta palavra, que estão com dúvida: será que meu nome está escrito? Hoje é o dia de você tomar uma decisão correta, determinada em verdadeiramente ser um salvo em Jesus Cristo, pastor. Glória a Deus. Terceira qualidade de quem será arrebatado, irmã Lorena: viver em santificação. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz em Levítico capítulo 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o... sem as quais ninguém verá Deus. Será que é isso? Não. Sem a qual. Por que o escritor diz sem a qual? Porque muitas vezes nós podemos até mesmo defender a verdade, como o apóstolo Paulo foi defensor do evangelho, e nós sermos mal interpretados. E a Bíblia diz ainda que o apóstolo Paulo resistia às bestas. E muitas vezes, por se defender o evangelho com unhas e dentes, pode acabar acontecendo algum tipo de diferença de ideais, para não chamar de litígio, ou até de contenda mesmo. Mas o importante é defender a verdade. E agora o que a Bíblia diz? E a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, sem a santificação ninguém verá Deus. Sem a santificação ninguém verá Deus, irmã Lorena. Com toda certeza, pastor, sem a santificação ninguém verá Deus. Ainda no livro de Josué, capítulo 3, o verso 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Sem a santificação, Deus não pode operar, Deus não pode fazer maravilhas. A maior maravilha é o dia do arrebatamento, aonde nós estaremos a Deus para este mundo de dor, de sofrimento, de angústia. Mas para isso, pastor,
a santificação no corpo, na alma e no espírito é necessário para nós ver maravilhas, pastor. Glória a Deus, Lorena. Glórias a Deus. Que complementação extraordinária. Inclusive, Josué capítulo 3, verso 5, fundamenta a nossa campanha das 3 horas da manhã. O Senhor fará maravilhas. O Senhor fará maravilhas. É uma campanha de oração às 3 horas da madrugada. Os ouvintes podem colocar o despertador para orar conosco. Eu já quero contar 2 bênçãos dessa campanha. Uma das bênçãos eu não posso dar detalhes, mas estávamos enfrentando uma batalha muito grande com um jovem. Ele estava internado. No primeiro dia da campanha, ele já voltou para casa. E a segunda bênção da campanha é que nós estávamos com uma de nossas congregações que não conseguíamos um desconto de aluguel. E como as igrejas estão fechadas em Curitiba, nós não conseguíamos aluguel. Eu pleiteei com o proprietário da imobiliária, aliás, com a secretaria da imobiliária, e eles se revoltaram e mandaram uma carta de desocupação do imóvel. E eu não tinha nem comunicado o setor de imóveis de São Paulo. E eu tentando contato e não conseguia. Eu falei pro pastor, nós vamos ter que achar outro lugar. E estou tentando comunicar o setor de imóveis e o meu diretor, mas até isso acontecer, nós precisamos arrumar um outro lugar para deixar tudo pronto. Ou senão, esse proprietário vai ter que dar esse desconto, que a gente não pode voltar atrás, tem que ser sim ou não. E eu falei pro pastor, vamos entrar numa campanha de oração das 3 horas da madrugada. Eu já estou nessa campanha, mas entra comigo, pastor. O pastor entrou comigo na campanha. No mesmo dia, graças a Deus, no mesmo dia que o pastor entrou comigo na campanha, no mesmo dia, nós conseguimos um desconto grande. Tudo para a glória de Deus. Para mostrar, meus irmãos, que Deus se agrada de campanha de santificação. Santificação é o terceiro ponto para quem deseja subir ao céu. E o quarto ponto, irmã Lorena, qualidade de quem será arrebatado. Qualidade de quem será arrebatado. Quem ama a vinda de Jesus. Quem ama a vinda de Jesus. Há pessoas que amam um apartamento, um carro, um emprego, uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, ou talvez uma viagem para Israel, para a Europa, e enfim, tantos sonhos e propósitos que as pessoas têm que se esquecem de amar a vinda de Jesus. Tem tanto tempo para olhar o celular, tanto tempo para se divertir. Estou falando com os crentes. Tá me ouvindo, crente rebelde Netflix? Ô Netflix, ô irmão, ô irmã, Netflix, hein? Você só nas redes sociais o dia inteiro, hein? Filmes, futebol, hein? Que bonito. Você quer um aplauso? Quer que eu bata palmas para você? Olha aí. Depois você vem dizer que está com medo do coronavírus? Você ama Jesus de verdade? Você ama a vinda de Jesus? Ou você às vezes até mesmo busca as coisas de Deus só para encontrar cura? Só para resolver o problema do teu mundo, que funciona como um clube dourado, onde você é um sócio de ouro, o sócio golden. Meu querido, se você é crente de verdade, você tem que amar a vinda de Jesus, meu querido. Você tem que desejar afetuosamente que ele volte logo. O sofrimento deste mundo é para você se desapegar desse mundo, meu querido. O que é isso? Que tipo de crente que você é? Que tipo de crente você é tendo esse tipo de vínculo? Esse tamanho de vínculo com o mundo? Segundo Timóteo capítulo 4 e 8, o apóstolo Paulo fala da coroa da justiça, que está reservada aos que amam a vinda de Jesus. Aos que amam a vinda de Jesus, irmã Lorena. Temos que amar a vinda de Jesus, pastor. Tem que estar exposto dentro de nós, no fundo da nossa alma, o anseio de entrar na Nova Jerusalém, o anseio de ver Cristo do jeito que Ele é. A vinda de Jesus tem que superar todas as coisas deste mundo. Temos que se desapegar das coisas desta terra, porque tudo que é da terra vai ficar na terra, e nós não somos daqui.
Nós temos uma direção certa, a Nova Jerusalém, pastor. Glória a Deus, irmã Lorena. Muitas pessoas estão apavoradas com o que está acontecendo. Eu não vou negar minha preocupação, eu sou pai, tenho meus filhos. Mas seria motivo para pânico? São Lucas capítulo 21, verso 25. Antecipadamente a Bíblia nos notifica: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Tsunami. Tsunami. O que aconteceu em dezembro de 2004, em Sumatra, na Indonésia? Ficou marcado na história. Bramido das ondas. Homens desmaiando de terror. Já tem gente se matando, já tem gente em depressão, já tem gente que perdeu o juízo pela pandemia. Desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. A palavra céu aqui, quando fala virtude do céu, a palavra céu, no original grego, é orano. E a palavra oranos do grego nos leva à palavra urânio. Urânio. Os ouvintes sabem o que é urânio, ouvintes? Urânio é o elemento químico principal na fabricação das bombas atômicas. Urânio. É o elemento químico que tem o símbolo U, urânio, que tem a sua massa atômica igual a 238 uma, e é utilizado abundantemente na fabricação de bombas nucleares, de bombas atômicas. É isso mesmo, exatamente isso, altamente radioativo. E a Bíblia diz que as potências do céu serão abaladas. As virtudes do céu, e a palavra céu no original grego é Uranus. Eu tive um despertamento para essa interpretação através de um pregador costarriquenho chamado Didi Ávila. Era um pregador muito usado em milagres e na pregação da santidade, um judeu que era fisiculturista e se converteu, falando sobre isso, principalmente na época ali quando Robert Oppenheimer, um judeu, através do projeto Manhattan, descobriu a bomba atômica através de estudos de pesquisa da teoria da relatividade de Albert Einstein. E então foi lançado em 1945 a Little Boy em Hiroshima e a Fat Man em Nagasaki, destruindo o Japão. E assim dissuadindo o Japão de continuar a guerra. O Japão estava convicto que não dava mais. O que aconteceu com o céu? Teve as suas potências abaladas. A estratosfera, a troposfera, a mesosfera, as camadas da Terra, o céu da Terra foi afetado por uma poluição visual, por uma poluição atômica terrível. Um verdadeiro cogumelo se levantou ali. E a Bíblia Sagrada está dizendo de todos esses sinais. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Irmã Lorena, olha o verso 28. Olha o verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, meus irmãos, nós estamos no começo. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Temos que amar a vinda de Jesus. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Levanta os olhos para o céu. Levanta os olhos para cima. Levantai a vossa cabeça, porque está próxima a nossa redenção, irmã Lorena. E a Bíblia ainda fala no livro de Apocalipse, pastor, capítulo 7, verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram de grandes tribulações e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro, pastor. Glória a Deus. Irmã Lorena, certamente a igreja do Senhor certamente não passará pela grande tribulação. Mas olha, irmã Lorena,
nós já estamos vendo o limiar de momentos terríveis. E se depender exatamente do que estamos contemplando, a situação vai de mal a pior mesmo. E está indo. Por isso que nós temos que amar a vinda de Jesus. Temos que desejar a vinda de Jesus. Temos que orar como o Senhor Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, não é venha a nós. É venha o teu reino. Ou seja, que se estabeleça o seu reino. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus de Irmã Lorena. E ele está voltando. E é uma pergunta que eu deixo para você responder. Estamos preparados para este momento? Como está nossas vestes? Será que temos lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro? Para cantar o novo cântico dizendo: digno és de tomar, aleluia, o livro, de abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, línguas e povos e nações. Será que estamos preparados? O livro já está aberto, pastor. O nome já está escrito. Agora tudo depende da nossa própria decisão, se amamos ou não amamos a vinda do Cordeiro, pastor. Glória a Deus. Irmã Lorena, vamos agora para a quinta qualidade. A quinta qualidade para quem está pronto para o arrebatamento. E tem que ser até o fim. Não é somente quando é novo convertido, não. Tem que ser até o fim. Tem que ser inimigo do mundo. Inimigo do mundo. Tiago 4:4, irmã Lorena. Olha que palavra dura. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, irmã Lorena. Com toda certeza, a nossa maior inimizade com Deus é o que nos separa de Deus, que nos tira da presença de Deus, é o próprio pecado. E o pecado, como tem um hino que diz, o tal pecado não dói, porque se ele doesse, ninguém pecaria. Mas ele não dói, ele é astuto, ele vem mansinho, ele é inimigo de Deus, ele quer fazer tudo contrário que está escrito na Sagrada Escritura, pastor. Glória a Deus, é verdade, irmã Lorena. E a sexta qualidade de quem quer ser arrebatado é ser perdoado. Para ser arrebatado tem que ser perdoado. Não adianta. Não adianta, tem que ser perdoado. E não é perdoado pelos homens. E não é perdoado pela sociedade. Há pessoas que entregam a cesta básica, todo mundo bate no ombro dele e diz parabéns, ótimo. Há pessoas que são ótimos maridos, ótimas esposas, bons funcionários, bons patrões e empresários. Ótimo, maravilha, que Deus abençoe, que Deus guarde e conserve. Porém, não é somente ser perdoado pelos homens ou perdoado pelo sistema social da terra, como se recebesse um crédito social, todo mundo aplaude, todo mundo parabeniza. Eu quero saber, Deus, você é perdoado por Deus? 1 João capítulo 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado e nos purificar de toda injustiça, irmã Lorena. Eu já estava com a Bíblia aberta neste versículo, pastor, para mim citar. Também o capítulo 2 diz: aleluia, meus filhinhos,
Essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo pastor. Glória a Deus. E nós temos aqui, irmã Lorena, uma colocação interessantíssima. A palavra advogado aqui em 1 João, capítulo 2, é a mesma que está lá em São João, capítulo 16. São João, capítulo 16, quando fala do Consolador, versículo 7. É a palavra Paráclitos. Consolador e advogado, ele tem a capacidade de perdoar consolando e de consolar perdoando. Qual que é o advogado que consegue fazer isso? Ele não consegue te consolar te dando perdão ao mesmo tempo. Ele não consegue te perdoar consolando ao mesmo tempo, porque ele não é juiz, ele não é desembargador, ele não é poderoso igual os ministros do STF, que tem muito poder por enquanto, não sabemos até quando, Deus é que sabe todas as coisas. Porém, Jesus Cristo, ele é o justo, ele é o advogado que perdoa mesmo que você peque. Mas ainda existe um tempo de tolerância. Se você quer ser arrebatado, você precisa ser perdoado. Vamos então para a 7ª qualidade de quem será arrebatado, irmã Lorena. Quem é vigilante. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigiai. São Mateus capítulo 26 e 41. O Senhor Jesus está no Getsemane orando e encontra Pedro, Tiago e João dormindo. E o Senhor Jesus diz: vigiai e orai. Ao invés de Jesus dizer para eles: vem orar comigo e fique em vigilância. Não, Jesus diz: vigiai em primeiro lugar, porque quem está vigiando não dorme. Quem está orando dorme. Agora, quem está vigiando não dorme. O Senhor Jesus deixa isso muito claro. E eu leio também aqui o versículo que o diácono Valdoir Ferraço nos mandou aqui. 1 Coríntios 10 e 12. Aquele que cuida está de pé, olhe, não caia. Para ser arrebatado, tem que estar em vigilância, irmã Lorena. Tem que estar em pé, cheio do Espírito Santo, aguardando com ansiedade a vinda de Jesus, pastor. Glória a Deus. Vigiando, meus irmãos. Meus irmãos, vigia com tudo. Vigia com as más conversações. Vigia com o que você vê nas redes sociais. Irmão, se você não consegue usar as redes sociais sem pecar, sai das redes sociais. Sai fora. Você que já tem seus 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60 anos. Você que está aí perdendo o seu tempo, muitas vezes pecando contra Deus, olhando o que desagrada a Deus. O Espírito Santo foi embora da sua vida, você não fala mais línguas estranhas, não tem mais revelação de madrugada, não tem mais prazer nas coisas de Deus, perdeu a alegria da salvação, perdeu o temor. Será que não é por causa de excesso de redes sociais? Será que não é porque você está viciado no YouTube? Será que não é porque você está viciado no Instagram? Cuidado. Cuidado que essa ferramenta pode te matar. Vigia, meu irmão. Vigia. Vigia. Como dirigente de igreja, eu tenho uma obrigação de te alertar. Tenho obrigação. Mas antes de eu ser dirigente de igreja, eu era criança. Eu já era atalaia. Eu preguei contra o pecado da minha mãe, das minhas irmãs, e até mesmo contra o meu próprio pecado, e por causa de tanto zelo que eu queria ter, eu acabei até saindo da igreja uma época, porque o diabo se levantou terrivelmente contra mim. E eu digo a você que me escuta aqui agora, cuidado, vigia para não nadar para morrer na praia. Quanto tempo você já teve e você tem jogado fora? Vigia, é a palavra, irmã Lorena. Vigia, toda vigilância é pouco, irmã Lorena. Com toda certeza,
a vigilância do olhar, a vigilância do agir, a vigilância do falar, porque aquilo que nós olhamos, que nós vemos, o coração deseja, pastor. É melhor desviar o olhar daquilo que não é bom para nossa alma. É tempo de nós buscar o que é bom para nossa alma. É tempo de vencer a carne. É tempo de nós olhar para as coisas deste mundo. Por isso que Deus criou o homem, pôs o homem em pé, para olhar para o alto, para olhar para o alto que é Cristo. Deus não criou nenhum animal em pé, mas criou o homem para olhar para cima, para olhar para o alvo que é Jesus Cristo, a nossa eterna salvação, pastor. Glória a Deus. A oitava qualidade de quem será arrebatado, irmã Lorena. E aqui nós finalizamos, e os irmãos vão entender por que nós limos Jeú. Quem será arrebatado? Quem perseverar até o fim. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Daniel capítulo 12, verso 13. Tu, porém, vai até o fim. Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Tem que ir até o fim, irmã Lorena. Não somente quando é conveniente, quando as coisas vão bem, quando Deus está abençoando, quando Deus está prosperando, quando Deus está provando também. Até o fim, irmã Lorena. Em nome de Jesus Cristo, você já caminhou tanto, a tua caminhada já está longa, longos anos na presença do Senhor. Agora que você está na reta final, seja mais firme do que nunca, aguardando a volta de Jesus, pastor. Glória a Deus. 22h57, eu quero agora fazer 2 convites. Para você que deseja aceitar Jesus, ou você que deseja reconciliar, para que você tenha o seu nome no livro da vida. Lembra de Apocalipse 21 e 27? Lembra? Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação ou mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Oh, glória! Eu quero convidar você agora, querido ouvinte. Quero convidar você agora para participar conosco das bodas do Cordeiro, se preparar para o arrebatamento. Você que vai reconciliar com Jesus, levanta a sua mão, diga comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, salva a minha alma, escreva o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, porque eu preciso da minha salvação. Perdoa os meus pecados, porque eu estava longe, mas agora eu me chego a ti. Amém. E você que deseja aceitar Jesus, nunca foi crente, o fim está próximo. A Igreja Católica está dizendo isso, as mesquitas dos muçulmanos estão dizendo isso, os templos dos budistas estão dizendo isso, a sinagoga dos judeus estão dizendo isso, e até mesmo os ateístas estão entendendo que algo estranho está acontecendo. E você vai ficar vacilando? Entrega a sua vida para Jesus agora. Entrega a sua vida. Aceita Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, salva a minha alma, escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. A partir de hoje, eu serei fiel, em nome de Jesus. Irmã Lorena, por favor, digna-te, por favor, de fazer por nós a oração da fé, querida irmã Lorena. Oramos ao Senhor. Pai, aqui estamos para te agradecer pelo dia, Pai. Te agradecer por mais uma noite de descanso que o Senhor nos dará. Te agradecer pelas almas que tomaram a decisão, os que ouviram a palavra e valorizaram, meu Pai. Em nome de Jesus, não tenho palavras de gratidão por